vocês já estão aí de novo. Bom, bem-vindo a mais uma aula minha, né? Seja bem-vindo ao meu quarto de novo. Mas sai daí, vem pra cá. Pronto, já estão aí, né? Mudei até de roupa. Bom, galera, na aula de hoje nós vamos falar sobre equações do segundo grau. Calma, eu sei que você já viu isso. Você vai rever tudo aquilo que já foi dito sobre a equação do segundo grau de uma forma diferente. Eu espero que fique tudo claro para vocês. Qualquer coisa, tô na área, tá bom? A equação do segundo grau, ela é definida por essa fórmula aqui. O que seriam essas três letras aí? As três letras são chamadas de coeficientes. Você tem o coeficiente A, B e C. Para você lembrar qual a posição correta, para saber qual número é aquela letra, basta que você lembre o seguinte. O número que vai ser chamado de A vai ser esse que está ao lado do x ao quadrado. O número que você vai chamar de B é esse que está ao lado do x. É um número que está sozinho. Para resolver uma equação do segundo grau, você vai utilizar o que nós chamamos de fórmula de Bhaskara. Ela é dividida em duas etapas. A primeira etapa é através do cálculo do delta, que é feito por essa fórmula aqui. Para você resolver, você tem que substituir cada letrinha dessa, colocando os números que você chamou de coeficiente nos seus devidos lugares. Ao finalizar, você vai pegar este valor e colocar na segunda fórmula, que é essa fórmula aqui do x, que eu estou colocando agora para vocês. Ela tem uma particularidade. Ela vai ter um sinal de mais e menos ao lado do delta. Por que isso? Porque ao decorrer da tua conta, quando você resolve a raiz quadrada e a conta de baixo, você irá dividi-la em duas partes, que você vai chamar de x' e x2'. Alguns professores costumam chamar ela de x1 e x2. Você divide a fórmula em duas partes, que e aqui, e você vai ter uma parte com o sinal de mais, no meio entre os dois números, e aqui com o sinal de menos entre os dois números. Quando você resolver, você vai ter o que nós chamamos de raízes da equação, ou zeros da equação. Para ficar mais claro, veja esse exemplo. Esse aqui, ó. Você vai primeiro tirar o A, o B e o C, né? Vai colocar aqui. Logo em seguida, vai colocar esse valor no lugar de delta e nós vamos resolver. Como você pode ver, o A vale 1, o B vale 3 e o C vale 2. Colocando na fórmula de delta para calcularmos primeiro, vai ficar dessa maneira. Delta igual a 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. Bom, você está vendo aí que o delta ficou 3 ao quadrado. Deu 9, menos 4 vezes 1 vezes 2 deu 8. Para chegar ao resultado do delta, você calcula 9 menos 8, que vai dar 1. Então, o teu delta ele deu 1. Existem três opções do delta. Para você saber se você vai ou não continuar a conta para o x, pode acontecer de não precisar continuar, você vai verificar o sinal dessa conta. Se o delta deu um número negativo, você para por aí, porque você vai precisar colocar esse resultado na raiz quadrada. E nós sabemos que não existe raiz quadrada de número negativo. Se ele deu positivo, você continua a conta. Jogando na segunda fórmula, você vai ter x é igual a menos, sempre coloca esse menos na frente, porque ele é importante para a tua conta. Depois você vai colocar o número que é o b, no nosso caso é o 3. Fique muito atento, se esse número for negativo, você tem que colocar ele entre parênteses, depois colocar o número negativo dentro. Você vai ter o menos da fórmula e o menos dentro do parênteses, para você fazer jogo de sinal. Então ficou menos 3 mais ou menos raiz quadrada de 1 dividido por 2 vezes 1. O que nós vamos resolver agora? Primeiro você resolve a raiz quadrada e depois essa continha debaixo da divisão. A raiz quadrada de 1 é 1, o 2 vezes 1 dá 2. Então ficou assim a nossa fórmula.
menos 3 mais ou menos 1 dividido para 2. Chegou a hora de dividir ela em duas partes. Então eu vou ter aqui essa setinha para cima, onde eu vou ter aqui x', que vai ficar menos 3 mais 1 dividido para 2. E eu vou ter agora essa aqui, que é x duas linhas, que é menos 3 menos 1 dividido para 2. Resolvo a parte de cima da conta. Vou resolver menos 3 mais 1, que vai dar menos 2. E mantenho a parte de baixo da divisão. Aí eu tenho uma divisão agora de menos 2 dividido para 2. Divisão, onde aparece sinal de menos, você tem que fazer o que nós chamamos de jogo de sinal. O menos do número de cima com o mais do número de baixo vai dar um sinal de menos, porque sinais diferentes, menos. Sinais iguais, vai dar sempre mais. Então você já sabe que a tua resposta aqui vai dar negativa. E vai ser menos o resultado da divisão. 2 dividido para 2, 1. Então deu menos 1. Teu x duas linhas é para fazer a mesma coisa aqui, ó. Você vai fazer menos 3 menos 1 dividido para 2. Toda vez que você tiver o sinal de menos e você quiser fazer uma conta de somar ou subtrair, para saber o resultado, você vai pensar que você está devendo alguém. Então, sinais negativos eu estou devendo, sinais positivos eu estou pagando a mesma pessoa. Então, eu estou devendo R$3 e fui lá e fiquei devendo de novo R$1 para a mesma pessoa. Ao todo, eu estou devendo quanto? Estou devendo 4. Por isso, meu resultado é menos 4 dividido para 2. Mesma regra do de cima. Menos 4 dividido para 2, menos 2, tá, galera? Então, eu espero que com essa explicação vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre os zeros ou raízes, para facilitar a conta de vocês, atividade que vou passar logo a seguir. Eu acredito que vocês tenham visto isso ano passado no ano, mas fica aí essa revisão rapidinho para vocês. Logo aqui embaixo eu já coloquei um material de apoio, tá? Para complementar tudo isso que eu estou falando e para ajudar um pouco mais no que vai cair na nossa atividade. Façam com calma, primeiro leiam, revejam esse vídeo. Se você não entendeu alguma coisa, entre em contato comigo pelo WhatsApp e aí a gente vai aos poucos se entender. Até mais!